Em One Piece nós temos muitos usuários de Akuma no Mi, como o Luffy, o LoL, o Kaido, Big Bam, Barba Branca, Barba Negra, enfim. Mas dentre todos os usuários de fruta, o Katakuri pra mim é o melhor deles. E mesmo assim, você nunca nem viu, muito menos entendeu isso que eu falei agora. E de forma alguma eu tô dizendo que ele é o mais forte ou que tem a melhor fruta, porque só o Kaido já é muito mais forte do que ele e tem uma fruta muito mais poderosa do que a dele. E é por conta disso que eu falo, que você não entendeu o Katakuri, e que ele é sim o melhor usuário de Akuma no Mi. E pra fazer esse vídeo eu tô levando em consideração muita coisa, como a versatilidade, a força do usuário, o domínio que ele tem sobre a própria fruta, a capacidade que a fruta tem, mas principalmente a engenhosidade do usuário, que é basicamente o que esse personagem foi capaz de fazer, levando em considerações as forças e as limitações que aquela fruta em específica tem. Enfim, com isso bem claro, saudações a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E sendo bem honesto, eu acho impressionante o que ele foi capaz de fazer usando a fruta dele. O Katakuri é o usuário da Mochi Mochi no Mi, a fruta do mochi. Mochi. Pois é. A fruta do bolinho de arroz japonês doce e grudento. Lá no início de Woolly Cake era tão incerto os poderes do Katakuri que em um material de divulgação oficial de One Piece estava considerando que ela era uma Logia e não uma paramécia. Porque entretanto nas mãos do Katakuri uma paramécia ela ficou tão absurda que ela parecia ser até mesmo uma Logia. Toda a gama de habilidades que a gente vai comentar nesse vídeo do Katakuri, elas foram mostradas durante o casamento do Sanji ou durante a luta dele contra o Luffy. Por conta disso, eu vou colocar um contador na tela pra gente acompanhar todas as 10 habilidades do Katakuri. Pois é, você não entendeu errado. Todas as 10 habilidades do Katakuri. Mas na minha opinião, a oitava é a pior de todas. A sua primeira aparição foi no capítulo 860, quando ele derrota um cara que ia participar do casamento do Sanji com um tiro de jujuba na cabeça. Nisso o Capone Bad aproveita e conta pra nós que depois de tanto treinar o Haki da observação, o Katakuri consegue prever o futuro. Isso tudo para poder começar bem tranquilo a nossa primeira habilidade, prever o futuro. Durante a cerimônia do casamento, o Luffy ele estraga tudo, como a gente bem sabe o que aconteceu, e quando ele ia atacar o quadro da Mar de Carmel, ele fica preso num chute do Katakuri. E nisso nós vemos a segunda habilidade. Viscosidade. Durante todo aquele caos que foi aquele casamento, o Katakuri acaba sendo puxado pelo Luffy pro mundo dos espelhos. Para começar a luta, o Luffy já usa um Hulk Gatling e o Katakuri ele devolve com um ataque idêntico, só que com 10 braços ao invés de 2, o que é muito mais eficiente do que o do Luffy. Terceira habilidade, múltiplos membros. O Luffy já vendo que a situação não é nem um pouco tranquila, ele já usa um Elephantogun. Mas de novo, ele é acertado por um golpe igual, porém maior, mais forte e mais eficiente. Então, de novo, além de criar múltiplos membros, ele também consegue fazer um soco e um chute gigante. Quarta habilidade, membros gigantes. Se até então já estava muito difícil pro Luffy lidar com o que estava acontecendo, sinto informar que a gente tá só na metade da lista agora. Porque para a quinta habilidade, ele tira simplesmente um tridente gigante e usa para poder estender os seus poderes de Mochi, deixando eles mais fortes, mais amplos, perfurantes, coisa bem de boa assim, sabe? A sexta habilidade para tristeza do Luffy de novo é que a fruta dele tá desperta. Ele consegue transformar todo o ambiente em Mochi, assim como o do Flamingo fez em Dressrosa. Com a luta ficando mais intensa, ele é obrigado a usar sua sétima habilidade, que é uma evolução do Haki do armamento, onde ele deixa um Mochi mais forte e mais resistente. É o que o Katakuri chama de Mochi quadrado. Mas mesmo assim, a gente sabe como que o Luffy é e ele com Gear Force mete uma chuva de socos pra cima do Katakuri. E pra mim esse agora é o momento mais importante, porque durante esses golpes a gente consegue finalmente entender qual que é a oitava e a mais poderosa habilidade do Katakuri. Graças ao seu Haki da observação avançado, ele consegue prever todos os golpes do seu oponente, e com o corpo de Mochi ele muda a forma física dele, fazendo com que os golpes o atravessassem. No final das contas, aparentava muito que ele era um usuário de Logia, mas com um bônus de ser imune a Haki. Mesmo com Haki não dava pra acertar ele. Ao menos era isso que dava a entender na cabeça do oponente, que o Katakuri ele tem uma Logia, mas de que alguma forma Haki não acerta ele ainda.
Eu falei que a 8ª habilidade era criminosa, mas de forma alguma a 9ª ela fica pra trás, porque ele consegue criar uma espécie de rosquinha flutuante que ele consegue, através delas, acertar o seu oponente de qualquer direção. Cara, muito parecido com o que o Janemba de Dragon Ball Z faz. Nessa hora, todos os principais poderes do Katakuri já apareceram. O Luffy, ele tava completamente moído, mas aos poucos ele foi conseguindo evoluir durante a luta. Tanto que o Katakuri, ele começa a nutrir um grande respeito pelo seu oponente. Entretanto, a sua irmã mais nova, que ela tava querendo ajudar ele, acaba acertando um dardo tranquilizante no Luffy, dando uma vantagem pro Katakuri. E por ter atrapalhado a luta entre os dois, o Katakuri fica só o ódio. E assim a gente descobre a 10ª e última habilidade do Katakuri. Ele também tem Haki do Rei. E depois de mostrar todas essas 10 habilidades, a luta ainda se estende bastante até a derrota do Katakuri. E mesmo não vencendo o futuro Rei dos Piratas, a quantidade de habilidades que ele mostrou durante essa batalha foi gigante. Graças ao nosso contador, nós temos aqui as 10 habilidades dele, e com isso agora eu vou trazer os meus pontos do porquê que ele é o melhor usuário de Akuma no Mi. O Katakuri é um guerreiro quase perfeito, é extremamente completo, ele domina todos os 3 tipos de Haki, tem a sua fruta despertada, consegue mudar de forma, criar membros, crescer membros e consegue acertar o oponente do ângulo que ele quiser, o que é simplesmente sensacional. E os poderes da Mochi Mochi no Mi, eles são muito parecidos com os da borracha. Só que, logicamente, a fruta do Deus do Sol é muito mais poderosa. E eu já vi muitas vezes, nesses anos que eu acompanho One Piece, o pessoal elogiando o Luffy pelas coisas que ele consegue fazer graças aos Gears, dizendo que o Luffy ele é um gênio do combate. Ele é tão gênio que ele consegue fazer coisa com a borracha que a borracha não deveria nem fazer. Como sair voando usando o Gear Force, mas principalmente o que ele faz com Red Hawk. Porque como diabos ele consegue fazer um golpe de fogo usando borracha? E não vem me dizer que é por conta de fricção, porque ele faz soco pegar fogo debaixo d'água, foi o que ele fez na Ilha dos Homens Peixe. Então boa parte desses poderes do Luffy, essa engenhosidade toda do Luffy, é por conta de Nika e não da borracha. Mas se o Luffy e o Katakuri eles têm poderes parecidos e todo mundo fala que o Luffy é um gênio, mesmo ele tendo a fruta do Deus do Sol Nika, que concede ele poder fazer o que a imaginação dele bem entender. O que dizer então do Katakuri, que tem uma gama ainda maior de poderes e habilidades do que o Chapéu de Palha, mesmo sem precisar da fruta divina. O Katakuri, mesmo não tendo uma fruta mítica, lendária ou uma logia, ele consegue ser um dos mais fortes do verso de One Piece. Ele pegou uma fruta que tinha tudo para ser um alívio cômico e tornou ela em algo quase impossível de se lidar. E se a gente pegar os usuários mais fortes de fruta, ele tem um leque tão vasto e poderoso quanto o da Ope Ope no Mi, é tão engenhoso quanto o Luffy. Por conta das suas habilidades, ele se faz passar como logia, como é o caso dos almirantes, e tudo isso sem precisar ter múltiplas frutas como Barba Negra, ou uma fruta lendária, como é o caso do Marco, ou da sua mãe, ou do Kaido, como eu falei antes. O cara transformou a fruta do bolinho de arroz em uma arma extremamente letal. E quantos usuários de fruta bosta a gente não viu por aí? O Katakuri tinha tudo para ser mais um desses, mas graças a todo o seu intelecto e engenhosidade para poder lutar, ele transformou uma fruta doce em um remédio amargo e difícil de engolir. E eu tenho certeza que se a Mochi Mochi no Mi estivesse nas mãos de uma outra pessoa, ela não seria tão poderosa quanto ela é hoje. O que de imediato me faz pensar, qual seria o potencial do Katakuri se ele tivesse, sei lá, cara, com a Ope Ope, ou com a Barabara no Mi, ou com a fruta do Magma, ou do Terremoto, ou enfim, uma outra dessas frutas incríveis e lendárias que apareceram na obra. O quão mais forte um melhor usuário de Akuma no Mi não poderia se tornar. E é por conta disso que eu digo, você entendeu errado o Katakuri, e que ele é sim o melhor usuário de Akuma no Mi. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no gostei e se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo de One Piece. E é isso, um abraço!